Você já se perguntou por que algumas vezes a hóstia parece grudar no céu da boca durante a comunhão? São Bento revelou uma verdade surpreendente sobre esse fenômeno que vai transformar completamente sua compreensão da Eucaristia. O que você está prestes a descobrir pode mudar para sempre a forma como você vive esse momento sagrado. Durante séculos, inúmeros fiéis relataram essa experiência misteriosa. A hóstia consagrada, em vez de se dissolver rapidamente, permanece grudada no palato por alguns minutos. Alguns interpretam isso como um sinal divino. Outros ficam preocupados, imaginando se fizeram algo errado. Mas São Bento nos trouxe uma perspectiva revolucionária sobre esse acontecimento que vai muito além das interpretações superficiais. Se estas palavras já tocaram o seu coração e você sente que não está aqui por acaso, peço que se inscreva no canal e deixe o seu like. Esse simples gesto é como acender uma vela. Ilumina não só o seu caminho, mas ajuda esta mensagem a alcançar outros corações que também precisam desse consolo e dessa fé. Juntos, podemos criar uma corrente de oração e esperança. A primeira revelação de São Bento é verdadeiramente tocante. Quando a hóstia permanece em sua boca por mais tempo, isso representa o prolongamento da intimidade divina. Jesus deseja permanecer mais tempo com você. É como se ele dissesse: não tenha pressa, meu filho. Quero ficar um pouco mais aqui, no silêncio do seu coração. Esse momento extra não é coincidência, mas um convite especial do próprio Cristo para uma comunhão mais profunda. Durante esses momentos prolongados, São Bento nos encoraja a mergulhar em oração mais intensa e meditação mais profunda. É o tempo perfeito para abrir o coração completamente, para permitir que Jesus vasculhe cada canto da nossa alma. Muitas vezes, nossa rotina nos faz receber a comunhão de forma quase automática. Mas quando a hóstia permanece, somos chamados a diminuir o ritmo, a saborear espiritualmente essa presença divina. O segundo significado espiritual revelado por São Bento é ainda mais poderoso. Esse fenômeno representa um chamado à reflexão pessoal profunda. Jesus está criando um espaço sagrado de escuta espiritual, onde podemos identificar áreas de nossa vida que necessitam cura, perdão ou mudança. É como se ele sussurrasse: vamos conversar sobre aquilo que você tem guardado no coração. Nesse momento de prolongamento, nossa alma é convidada a um exame de consciência amoroso. Não se trata de autoflagelação ou culpa, mas de um diálogo íntimo com aquele que nos conhece completamente e nos ama incondicionalmente. Jesus aproveita esses instantes extras para tocar feridas que precisam ser curadas, para iluminar caminhos que precisam ser percorridos. A terceira revelação de São Bento é verdadeiramente extraordinária. Quando a hóstia permanece grudada, pode ser que Jesus esteja preparando nosso coração para algo extraordinário. É como se ele estivesse dizendo: prepare-se, porque tem uma graça especial para você. Esse tempo extra de comunhão pode ser a preparação divina para um milagre, uma resposta de oração ou uma transformação profunda em nossa vida. Muitos santos relataram experiências semelhantes antes de receberem grandes graças ou de passarem por momentos decisivos em sua jornada espiritual. Jesus, em sua infinita sabedoria, nos prepara gradualmente para as bênçãos que deseja derramar sobre nós. O prolongamento da hóstia pode ser exatamente essa preparação amorosa. No entanto, São Bento faz um alerta crucial sobre o perigo da superstição na fé eucarística. Existe uma diferença fundamental entre reconhecer significados espirituais profundos e cair em interpretações supersticiosas que distorcem a verdadeira natureza da Eucaristia. Infelizmente, algumas pessoas desenvolveram medos irracionais que as afastam da mesa sagrada. O santo observou um problema pastoral preocupante: católicos que abandonaram completamente a comunhão por medo de sinais ou presságios. Essa situação é trágica, porque substitui a fé genuína pela busca desenfreada de fenômenos místicos. A Eucaristia deixa de ser vista como fonte de vida e união com Cristo para se tornar um campo minado de interpretações assustadoras. São Bento documentou casos específicos que ilustram essa distorção. Ele conheceu idosos que pararam de receber a comunhão após interpretarem erroneamente certos fenômenos como presságios negativos.
Jovens perderam a fé ao associarem experiências naturais durante a comunhão com castigos divinos. Comunidades inteiras foram divididas por interpretações equivocadas que se espalharam como fogo. Testemunhos mal orientados alimentaram ainda mais desinformação, criando um ciclo vicioso de medo e afastamento dos sacramentos. São Bento percebeu que essa situação exigia uma resposta clara e amorosa para restaurar a verdadeira compreensão da Eucaristia. A primeira superstição que São Bento desmistifica é a crença de que a hóstia grudada no lado esquerdo do palato seria sinal de morte iminente. Essa interpretação não apenas carece de fundamento teológico, mas também ignora explicações naturais simples. A posição da hóstia na boca depende de fatores como a quantidade de saliva, a anatomia individual e até mesmo o ângulo em que o sacerdote a coloca na língua. A Eucaristia é fonte de vida eterna, não de presságios sombrios. Jesus veio para que tivéssemos vida em abundância. Transformar esse sacramento de amor em fonte de ansiedade sobre a morte é uma distorção grave que contradiz a própria essência do cristianismo. A segunda superstição abordada por São Bento relaciona-se com a velocidade de dissolução da hóstia. Algumas pessoas interpretam uma dissolução rápida como sinal de aceitação divina, enquanto uma dissolução lenta seria indicativo de rejeição. Essa interpretação é completamente equivocada, porque a dissolução do pão consagrado é um fenômeno puramente natural. A presença real de Cristo na Eucaristia não depende da duração física do pão em nossa boca. Jesus se faz presente pela fé, pela celebração correta do sacramento e pela disposição de nosso coração. A velocidade de dissolução está relacionada à composição do pão, à temperatura e umidade da boca, não à nossa condição espiritual. A terceira superstição envolve a interpretação de gostos estranhos ou metálicos durante a comunhão como sinais de rejeição ou castigo divino. São Bento explica que essas sensações geralmente têm causas médicas simples: problemas de saúde bucal, medicamentos, refluxo gastroesofágico ou mesmo mudanças hormonais. Deus não se comunica conosco através de sinais físicos de rejeição. Seu amor é incondicional e sua presença na Eucaristia é constante para todos que se aproximam com fé sincera. Atribuir significados negativos às sensações físicas naturais é uma forma de superstição que obscurece a verdadeira natureza do sacramento. A mensagem central de São Bento é poderosa e libertadora. A superstição não é apenas um erro doutrinal, mas uma verdadeira desumanização da fé. Quando transformamos a Eucaristia em um campo de interpretação de sinais externos, perdemos de vista sua essência, o encontro íntimo e transformador com Cristo ressuscitado. A Igreja reconhece a existência de milagres eucarísticos verdadeiros ao longo da história, mas sempre exige prudência e discernimento rigoroso. Existe uma diferença fundamental entre os milagres autênticos, devidamente investigados e aprovados pela autoridade eclesiástica, e as interpretações pessoais baseadas em experiências subjetivas. São Bento alerta sobre o perigo do fanatismo e da busca desenfreada por espetáculos extraordinários. Quando nossa fé se torna dependente de fenômenos externos, perdemos a capacidade de experimentar o verdadeiro milagre da Eucaristia, a transformação interior que Cristo opera em nosso coração através da comunhão. O santo nos convida a redescobrir a autêntica fé eucarística. A Eucaristia deve ser vista como um encontro de amor e como remédio espiritual, não como campo de interpretação de sinais misteriosos. O foco deve estar na transformação interior que experimentamos, a paz que invade nosso coração, o crescimento nas virtudes, a união progressiva com Deus. A verdadeira transformação eucarística é interior e gradual. Manifesta-se no aumento da caridade, na paciência diante das dificuldades, na capacidade de perdoar, na busca sincera da santidade. Esses são os sinais autênticos da presença de Cristo em nossa vida, muito mais importantes que qualquer fenômeno físico durante a comunhão. São Bento nos convida ao abandono da busca obsessiva por sinais externos. Quando nossa fé depende de confirmações constantes através de fenômenos físicos,
perdemos a capacidade de viver a fé pura, baseada na confiança e no amor. A maturidade espiritual exige que aprendamos a caminhar mesmo quando não vemos sinais extraordinários. O retorno à simplicidade da fé é essencial. A comunhão deve ser vivida como experiência de confiança e amor, onde nos entregamos completamente a Jesus sem exigir provas ou confirmações especiais. É nessa simplicidade que encontramos a verdadeira profundidade espiritual. A missão de São Bento é clara: libertar os fiéis de medos e falsas interpretações que empobrecem a experiência eucarística. Ele nos chama para viver a comunhão com alegria, confiança e fé verdadeira, reconhecendo que o maior milagre é Cristo presente no pão e a transformação gradual de nossos corações. Quando a hóstia grudar no céu da sua boca, lembre-se das palavras de São Bento. Jesus está prolongando sua presença porque deseja uma intimidade maior com você. Use esse tempo para mergulhar em oração profunda, para examinar seu coração com amor, para se preparar para as graças que Ele deseja derramar. Mas faça isso com fé madura, sem superstições, reconhecendo que o verdadeiro milagre acontece na transformação de sua alma.